Foi através das missões católicas que possivelmente se preservou a identidade e a cultura e a própria língua portuguesa no mundo. De Santo António? A fé e a cultura de um povo vividas além fronteiras. Ao longo de 50 anos tem mantido viva a fé de milhares de portugueses no estrangeiro, mas também tem sido um baluarte na defesa da língua e da cultura portuguesa. Em meio século, a obra católica portuguesa das migrações tem acompanhado os fluxos migratórios que caracterizam a sociedade portuguesa. Uma ação sempre executada ao ritmo da evolução da economia, numa dialética que umas vezes leva a emigrar, noutras a acolher. 70x7 dá hoje voz a alguns dos protagonistas deste trabalho que têm feito a história da obra católica portuguesa das migrações. Para onde quer que vão, a devoção a Nossa Senhora de Fátima acompanha-os. Primeiro no coração, depois chegam as primeiras imagens, fazem-se as primeiras procissões e nascem as primeiras igrejas. A fé acaba por ser um elemento agregador nas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Nos anos 60, numa altura em que se intensificou a saída de portugueses, nascia a obra católica portuguesa das migrações. Este ano completa 50 anos de atividade. Um organismo da Igreja Católica que começou a enviar missionários para apoiar e educar na fé muitas das comunidades portuguesas que se iam formando no estrangeiro. Ao longo de 5 décadas, foram muitos os homens e mulheres que dedicaram largos anos da sua vida no apoio espiritual, mas também social, dos imigrantes portugueses. Os problemas de saúde retiraram-no da vida paroquial ativa, mas aos 76 anos, a vida do padre António Matos continua a ser marcada por 23 anos de dedicação à comunidade portuguesa em França. Deixou Portugal em 1971 para apoiar uma numerosa comunidade portuguesa nos arredores de Paris. Era uma comunidade completamente desorientada, porque não tinha ninguém que os acompanhasse, nem as autoridades francesas, nem civis. Eles não sabiam ler nem escrever o francês e, portanto, o padre ali podia ser, ao mesmo tempo, intérprete e tradutor, etc. E, de forma, eles procuravam para tudo. Para ir à polícia, para ir assistir até a um parto, para ir ao médico. Portanto, servíamos de intérprete e para lhes arranjar casa, arranjar emprego. E, de forma que éramos, muitas vezes, os assistentes sociais, os intérpretes. Era a dura realidade de compatriotas que tinham deixado um país pobre, marcado pelo cinzentismo de uma ditadura, mas no estrangeiro se confrontavam com um país, uma língua e uma cultura desconhecida. Enviados pela obra católica portuguesa das migrações, estes sacerdotes adquiriam o papel de assistentes sociais e de líderes espirituais numa comunidade ávida de viver a sua fé, as suas tradições e a sua cultura, mesmo num país estrangeiro. Eu costumo dizer, inclusivamente, que a bandeira portuguesa para os imigrantes daquela época, dos anos 70, a bandeira portuguesa era a imagem de Nossa Senhora de Fátima. E, portanto, quando nós instituíamos uma missão naquelas zonas de Paris, realmente a primeira coisa que eles pediam era uma imagem de Nossa Senhora de Fátima para que pudesse ser colocada lá num local, numa igreja das paróquias francesas. Quase todas aceitavam, mas havia uma ou outra que tinha reticência. Agora em Portugal, o padre António Matos continua ligado a este trabalho através do Secretariado Diocesano das Migrações na Diocese de Viseu.
Partilha o trabalho com um casal de leigos que viveu a realidade da imigração na mesma época do Padre António, mas em países diferentes. Inocêncio e Rosalina foram imigrantes na Alemanha. Rosalina foi a primeira a partir no ano de 1969 e Inocêncio partiu no ano seguinte. Eu tinha lá muita família e queriam que a gente fosse. Depois não deixavam ir o meu marido. Depois eu já tinha tudo pronto, fui. Que foi bem difícil. Foi muito, muito difícil. Naquele tempo a gente não sabia nada. Nem língua, nem nada. Mas fui junto com uma irmã minha, as duas, ela é uma miúda. E correu bem. Um bocadinho de sacrifício, mas eu sempre gostei de ir para a frente. Trabalharam na Alemanha durante 20 anos. Rosalina numa empresa de conservas e depois numa empresa têxtil, Inocêncio numa empresa que produzia arame para pneus de automóveis. Esta empresa empregava 1.400 portugueses que pouco a pouco foram fazendo comunidade. Joanesburgo foi excelente, fez tudo. Tivemos um parque português, que ainda hoje somos amigos. Ele era jovem, era uma maravilha. Fez tudo quanto havia para fazer. Compramos a imagem para o levantamento da Nossa Senhora de Fátima, fez a festa. Um português que nem era muito crente fez o andor de madeira de paletes. Pronto, ali sim, ali eu sentia mais portuguesa. Eu, assim que cheguei, aquilo no aspecto religioso ainda era muito diminuto. Tínhamos um parque que ia lá de 15 em 15 dias e nada mais. Entretanto, aparece um missionário português, até um comboniano, que chegou lá e também não conhecia nada nem ninguém. Encontrámos-nos, conversámos e agarrámos. Eu fui o braço direito dele durante o tempo que ele lá esteve. Criámos logo a catequese, chegámos a trazer 150 crianças na catequese. Isto, se compararmos assim, mas havia 1.400 portugueses, sim, mas o problema era dispersos. Estavam muito dispersos, eles iriam muito longe. Mas uma frequência excelente. Seguimos o catecismo e as normas daqui de Portugal, levávamos os livros daqui para lá. E como já contou a história da Senhora de Fátima. Com a queda do Muro de Berlim, estes imigrantes sentiram as dificuldades da reunificação e em 1991 regressaram a Portugal. Quem conheceu de perto esta realidade foi o padre Albano Fraga, que assumiu a comunidade católica de Bonn em 1983. Como sabe, no estrangeiro, um missionário não é apenas um simples padre. É um conselheiro, é um orientador social, um orientador pedagógico, perante um povo muitas vezes ferido e magoado, porque sente as crises do seu próprio país de origem, e foi por causa disso que emigraram muitos deles, e sente as crises também do país de acolhimento. Por isso mesmo eles têm que ser muito acompanhados, e o padre muitas vezes aparece como o grande homem de confiança a quem eles se dirigem, pedindo orientação para os filhos, ajuda social e até económica, porque a Igreja dispõe de fundos e meios nesse sentido. Nos últimos anos cheguei a receber vários alunos até diplomados que saíam de Portugal e que muitas vezes batiam à porta da missão para os ajudar. Além disso, organizávamos a catequese em língua materna, era uma forma também de incentivar o português e também como complemento da formação da língua estrangeira, porque começam a aparecer alunos que às vezes falam melhor a língua, falavam melhor já o alemão do que até o português. Mais recentemente, o padre Albano esteve numa missão católica em Zurique, na Suíça, com uma comunidade de cerca de 30.000 portugueses. Era uma comunidade ainda muito reunida à volta de um núcleo muito tradicional da religião portuguesa. E por isso mesmo, às vezes, até se juntavam numa igreja, juntavam-se às vezes 1.300, 1.500 pessoas ao domingo, mas normalmente à volta de 1.000 pessoas. E o que era impressionante, e a mim, de facto, me tocou profundamente,
foi ver que a maior parte eram jovens saídos de Portugal, alguns deles até diplomados, e que traziam os seus filhos à catequese, colaboravam, por conseguinte, como cantores, tinha cerca de 40 catequistas, e de maneira que está a ver, praticamente era este trabalho que nós tínhamos que desenvolver, preparar catequistas e prepará-los para as celebrações religiosas, ensaios de cânticos, preparação para o crisma e acompanhá-los também socialmente. Eu notei, de facto, um ambiente bastante diferente daquele que eu encontrei na Alemanha, porque, como sabe, a imigração da Alemanha era já muito mais velha e naturalmente estruturada já de outra maneira e ia quase a caminho já de uma certa integração na sociedade alemã. É das histórias destes homens e das comunidades que serviram que é feita a história da obra católica portuguesa das migrações. Uma história que o padre Manuel Soares conhece bem. Foi missionário em França e Inglaterra e esteve à frente da obra católica portuguesa das migrações de 1983 a 2000. Os portugueses têm muita necessidade de se reencontrarem, de estarem juntos, de se afirmarem. E só em conjunto eles podem, num local onde se sentem estrangeiros, onde sentem que não estão na sua terra, onde estão submissos, portanto, ao povo que os acolhe, eles têm necessidade de se afirmarem uns com os outros, reunindo-se. E por isso eles facilmente organizam associações de portugueses, onde não só a língua, mas os costumes, a maneira de ser, o folclore, tudo isso é importante para eles. Agora, aos 75 anos e ainda à frente da paróquia de Valdemilhaços, nos arredores de Almada, o padre Manuel Soares reconhece que não era fácil à Igreja dispor dos missionários necessários para apoiar todas as comunidades. Houve alguns conflitos que eu participei, alguns momentos mais tensos, mas, de facto, os bispos conheciam a situação, eles visitavam e estavam sempre na disponibilidade de visitar as comunidades, portanto sabiam o que é que se passava no estrangeiro, mas os meios eram poucos também para eles. No ano 2000, o padre Rui Pedro sucede ao padre Manuel Soares à frente da obra católica portuguesa das migrações. Hoje é conselheiro-geral da Congregação dos Missionários Calabrinianos e é a partir de Roma que nos fala da importância da história da obra católica. Durante o período que estive na obra católica e também do que pude ler do passado, daqueles que me antecederam, eu acho que esta celebração é uma celebração de profunda gratidão por todos aqueles que deram a vida à obra católica, por todos aqueles que nos vários países espalhados pelo mundo, desde a Venezuela, África do Sul, Estados Unidos, França, Alemanha, estes missionários que partiram, homens desprendidos, alguns até exilados que tiveram que ir para a imigração para continuar o seu ministério, de facto, um trabalho muito digno e um trabalho onde até em alguns países nós fomos pioneiros, porque com a chegada maciça de alguns portugueses a esses países, os nossos missionários foram de facto pontas avançadas de uma pastoral nova da Igreja. Frei Francisco Sales foi o senhor que se seguiu e é o atual diretor da obra católica portuguesa das migrações. Coube-lhe a ele organizar esta efeméride que pertence a todos os que ao longo destes 50 anos deram o seu contributo. Um serviço da Igreja a todos os portugueses. Para o atual diretor da obra católica portuguesa das migrações, foram as missões católicas no estrangeiro que criaram uma rede que o Estado nunca foi capaz de criar e através dela foi possível preservar a identidade, a cultura e a língua em terras além fronteiras. Uma dessas provas está no facto de estar na origem das comunidades católicas a fundação da maioria das associações e movimentos que existem de portugueses no mundo. O Estado sempre o reconheceu, até o início do ensino do português no estrangeiro começou nas missões católicas e depois é que o Estado assumiu. Mas para além do apoio às comunidades no estrangeiro, a obra católica portuguesa das migrações tem entre portas o desafio da imigração.
Após o 25 de Abril, os imigrantes vindos das ex-colónias. Depois, numa fase mais recente, os imigrantes vindos do Brasil e da Europa do Leste. Portugal trocou o E pelo I na imigração e, em época de expansão económica, fomos um país que acolheu milhares de imigrantes. Uma realidade que Rosário Farmal se conhece bem. Primeiro como diretora do Serviço Jesuíta aos Refugiados, agora como alta comissária para a imigração e diálogo intercultural. Reconhece o importante papel da Igreja Católica no apoio aos imigrantes. É uma organização muito reconhecida pelo seu trabalho, que tem uma voz muito ativa e que continua a ser uma organização que todos querem ouvir nas matérias mais importantes, porque de facto sabe do que fala, tem toda essa experiência acumulada de acolher portugueses lá fora, de ajudar à integração dos portugueses lá fora, de ajudar a manter a identidade portuguesa lá fora, mas também de encontrar condições e de lutar para melhores condições de acolhimento de quem procura em Portugal uma vida melhor. E hoje em dia é um bocadinho dos dois, porque estamos este país, este Portugal transformou-se nas duas coisas. É um país de partida e de acolhimento, partida e chegada, e a Obra Católica lá vai continuando com o seu trabalho, não descurando agora o tão importante trabalho de quem vai para fora, mas também continuando a ser uma presença inspiradora para todos os outros. Com a crise económica instalada no país, os fluxos migratórios de entrada pararam. Pelo contrário, o desenvolvimento de países como o Brasil e Angola já levou muitos imigrantes a regressarem ao seu país de origem. Mas ficou uma rica experiência de acolhimento, basta lembrar a integração da comunidade ucraniana. São 10 sacerdotes que cá trabalham e eu penso que neste campo nós temos sido um modelo e que não existem em outros países, outras igrejas, por exemplo, aqui na nossa vizinha Espanha, há muita dificuldade da relação, porque eles muitas vezes são confundidos com os ortodoxos e até os próprios padres e mesmo bispos não conseguem perceber que são católicos. Agora, quase como cumprindo ciclos, voltámos a ser um país de imigrantes. A crise que se abateu sobre o nosso país está a fazer emigrar uma geração qualificada muito diferente da que partiu nos anos 60. Os destinos são os mais diversos e continuam a ser um desafio para a Obra Católica. Neste momento continua a ser a Suíça, o Luxemburgo, a Inglaterra, particularmente a área de Londres. A França também continuam a receber muito, mas a França tem uma estrutura já, como temos muitos imigrantes, de apoio familiar, que os problemas não emergem tanto ao de cima, emergem mais situações de exploração laboral, portanto, de trabalho sazonal. Portanto, temos o caso de Angola, mas como é um país de língua portuguesa, portanto, a nós não nos dá grande preocupação porque tem uma estrutura da Igreja. E, portanto, temos o caso do Brasil, portanto, também é país de língua portuguesa e que nós não nos preocupa muito porque a estrutura da Igreja de lá pode acompanhar. Agora vão surgindo novas realidades. Os portugueses, porque a imigração de jovens e de jovens quadros vão procurando outros destinos, particularmente no norte da Europa, Noruega, Finlândia, Suécia, etc. E eu penso que, se calhar, no futuro vamos começar a ver algumas comunidades já com algum peso nestes países mais ao norte da Europa. Serão também estes os novos destinos dos missionários da Obra Católica. Mas para isso há que reorganizar e reestruturar. Ter a coragem de fechar missões mais antigas, onde as comunidades já estão integradas, para abrir novas missões em locais onde estão a chegar novos portugueses. Termos também a capacidade e a coragem, se calhar, de reestruturar aquilo que já existia, porque em alguns países, em algumas situações, já se passou a primeira geração de imigrantes, portanto, as segundas e terceiras gerações, portanto, vão se integrando gradualmente nos países onde estão e, por isso, se calhar, ter a capacidade de ir reduzindo atividades, fechando espaços para podermos abrir noutros espaços para irmos ao encontro, portanto, das novas necessidades. Portanto, eu penso que este é o maior desafio e nós sabemos que quando é para mudanças, o ser humano tem sempre grande dificuldade em aceitar. Nestes e noutros desafios refletiram os participantes do Encontro Internacional da Pastoral das Migrações, que terminou na última sexta-feira em Lisboa. Um encontro que reuniu secretariados diocesanos e responsáveis das missões católicas portuguesas em vários países do mundo. Um tema incontornável, a nova vaga de imigrantes portugueses. O padre Remildo veio do Luxemburgo, onde não param de chegar portugueses qualificados, mas onde os empregos também escasseiam. Temos gente que é jurista que veio, temos professores, psicólogos, sociólogos, enfermeiros
e todo esse pessoal não tem mercado de trabalho. E a realidade é que o único mercado de trabalho que ainda pode se encontrar é a questão da limpeza. É provável que eles voltem novamente para Portugal? Sim, a missão nessa semana que passou, nós pagamos a viagem para um senhor aqui de Lisboa que fazia uma semana que estava lá e não encontrou trabalho, tinha uma profissão de formado em madeira, trabalhos em madeiras, mas não encontrou esse trabalho e teve que voltar, então se encontrou sem dinheiro, sem lugar para morar e teve que voltar. O mesmo cenário é traçado pelo padre Aloísio, responsável pelas comunidades católicas portuguesas na Suíça. A primeira vaga dos anos 80 e anos 90 já passou e agora está uma grande vaga de imigrantes que chegou nestes anos 2000, 2010, 2012. Este ano que passou, por exemplo, entraram 11 mil portugueses na Suíça. Há uma nova vaga muito grande e a Suíça é um país que acolhe bem. Sabe acolher, sabe receber, sabe dar condições de vida a quem chega, mas também está a sentir um pouco a avalanche. E há muita gente que chega e depois que não tem trabalho. São novos desafios para este pequeno exército de homens e mulheres que, tanto em Portugal como no estrangeiro, tentam seguir os fluxos migratórios portugueses num mundo cada vez mais global, onde o trabalho acompanha os ciclos de desenvolvimento económico. Passados 50 anos, a Obra Católica Portuguesa das Migrações acompanhou os que partiram, recebeu os que chegaram e, neste momento, procura também ela chegar a todos aqueles que saem de Portugal para novos destinos mais ou menos tradicionais na imigração portuguesa. Segundo dados da OCDE, no último ano foram 70 mil os portugueses que deixaram o país. Um percurso de 50 anos a criar pontes no mundo das migrações, a merecer agora o comentário de Laurinda Alves na rubrica Por Ser Domingo. Nós portugueses habituámos-nos a falar de nós como 10 milhões, mas hoje em dia sabemos que somos 15 milhões e que entre 3 a 5 milhões de portugueses vivem fora do país, assim como temos cerca de meio milhão de estrangeiros a viver em Portugal. E nós, que somos um país de tradição imigrante, gostamos de sentir que somos bem acolhidos e somos bem tratados nos países onde vivemos, quando não estamos em Portugal. E nesta lógica e com este sentido também temos que ter atenção à maneira como acolhemos os imigrantes que vivem no nosso país, os estrangeiros que foram obrigados a emigrar e que contribuem para a nossa economia e que ajudam a construir o país, em muitos casos, e em muitos casos ainda desempenham funções que nem sempre gostamos de desempenhar. Acho que vale a pena sempre sublinhar as evidências e aquilo que para nós parece já um dado adquirido, mas nem sempre é, que é a dignidade humana é um valor absoluto, independentemente da cor da pele, do credo, da cultura, da maneira como nos vestimos, do sotaque com que falamos, e é essa dignidade que nós temos que sublinhar e que multiplicar e que ter atenção. E eu acho que a Igreja tem a ver com tudo isto e com toda esta questão também, porque esta questão dos imigrantes e do fluxo de imigração responde muito à questão que Deus punha a Caim e Abel, que é quando ele perguntava o que é que fizeste com o teu irmão. E acho que é isso que nós temos também que dar a resposta. É o que é que fazemos aos nossos irmãos, sejam portugueses nossos ou sejam estrangeiros que vivem connosco e entre nós. É esta a maneira de dar dignidade, de devolver dignidade e manter essa dignidade, é responder a esta pergunta e responder dentro do coração de cada um de nós e fazendo o melhor possível para acolher quem vive connosco. 70 vezes 7 fica por aqui. Regressamos de hoje a 8 dias com uma reportagem sobre o dia da ordenação de um padre e de um diácono e dos momentos que se seguem a esse acontecimento. Votos de um bom domingo, boa semana, até de hoje a 8 dias, se Deus quiser.